Oi, pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Júlia e hoje a gente vai falar um pouco sobre os conceitos fundamentais dos processos químicos. Então, primeiramente, falando sobre a classificação dos processos, eles podem ser tanto em batelada, contínuo ou semi-batelada. No processo em batelada, a alimentação ela é carregada no início do processo e retira-se o produto no final do processo. Ele é como se fosse por etapas ou fases. A alimentação entra dentro da operação unitária e depois de um tempo a gente tem a descarga desse produto. Já no processo contínuo, as entradas e saídas elas fluem continuamente ao longo do tempo em que o processo ocorre, ou seja, as entradas e saídas acontecem simultaneamente dentro da operação unitária. Já no processo semi-batelada, o processo não é totalmente contínuo e nem totalmente batelada. Então, a gente pode ter uma entrada contínua e uma saída embatelada, mas o contrário também é válido. Ambos os casos, eles se enquadram dentro do processo de semi-batelada. Além disso, nós temos a classificação do estado estacionário ou estado transiente. Estado estacionário ou regime permanente significa que as variáveis do processo, pressão, temperatura, volume, etc., não variam com o tempo, enquanto o estado transiente diz que qualquer variável sofre alteração conforme o avanço do processamento. Com isso, nós temos a equação geral do balanço de massa. A entrada, mais geração, menos saída, menos consumo, é igual ao acúmulo. Podemos fazer algumas considerações, por exemplo, se estivermos falando de um balanço de massa sem reação química, não temos nem reagentes e nem produtos, e por isso a geração e consumo são nulos. Também, se estivermos falando de um estado estacionário, sempre que estivermos falando desse estado, temos um processo contínuo. E como vimos anteriormente, o processo contínuo nos diz que a entrada e saída acontecem simultaneamente. Com isso, o acúmulo é nulo. Com essa consideração, nós podemos ter então que a equação é entrada mais geração é igual a saída mais o consumo. Aqui temos alguns exemplos que seguem esse processo, como, por exemplo, a destilação, a secagem, a decantação, a absorção, cristalização e a filtração. Agora, vamos falar um pouco, então, sobre a análise de grau de liberdade. O que é a análise de grau de liberdade? Ela é um parâmetro que a gente utiliza para saber se o problema pode ou não ser resolvido. E por isso a gente tem essa seguinte equação. O número de graus de liberdade é igual ao número de incógnitas menos o número de equações dependentes. Sempre que o número de graus de liberdade for igual a zero, significa que o problema pode ser resolvido. Caso contrário, se ele for maior ou menor que zero, ou seja, subespecificado ou superespecificado, significa que falta alguma informação que não foi fornecida ou não foi dada, que a gente precisa para conseguir resolver esse problema, esse balanço. Essa equação também pode ser escrita da seguinte maneira: as variáveis desconhecidas menos equações dependentes menos relações auxiliares vai nos dar o número de graus de liberdade. Vamos fazer um exemplo? 100 kg de lodo úmido devem sofrer um processo de secagem por aquecimento. A pasta úmida é colocada no secador de bandejas com 60% de umidade e 40% de sólido seco. 90% da água é removida. Então, nós temos a nossa corrente de alimentação, que são os 100 kg, a nossa fração de água, que é 0,6, e a nossa fração de sólidos, que é 0,40. Nós temos as nossas duas correntes de saída, uma contendo a água evaporada, que a gente determinou como B, e a outra sendo a corrente S, que é a nossa corrente que vai sair o sólido seco. Então, as nossas variáveis desconhecidas são as nossas duas correntes de saída, S e B, e a nossa fração de água na corrente S. Nós também temos uma variável desconhecida que seria a fração do sólido na corrente S. Mas, como nós só temos dois componentes dentro dessa corrente, assim que acharmos uma, a outra também é facilmente conhecida. Seguindo, nós temos menos as equações independentes, que nesse caso são duas. Se olharmos a operação unitária como um todo, nós vamos observar que estamos tratando de lodo úmido, que nada mais é do que o nosso sólido mais a água. Por isso, são as nossas duas equações dependentes. Menos as relações auxiliares, que nesse caso é 1, que foi o dado fornecido no enunciado, ou seja, 90% da água é removida. Com isso, nós temos que o nosso número de graus de liberdade é igual a zero, ou seja, este é um problema que pode ser resolvido. Então, agora a gente vai falar um pouco sobre alguns conceitos importantes
para o balanço de massa com reação química. Começando então pelo reagente limitante, que é quando um elemento químico ele está em uma quantidade menor que a sua proporção estequiométrica, ele é determinado como reagente limitante. Se nós temos um reagente limitante, temos um reagente em excesso, e esse excesso ele pode ser calculado pela seguinte equação: o número de mols alimentados menos o número de mols estequiométrico, divididos pelo número de mols estequiométrico. Vamos fazer um exercício para entender melhor como que funciona esses conceitos. Então, considere a seguinte reação química: 2 alumínios mais 3 cloros, dando o nosso produto. Suponha que você tenha 5,4 gramas de alumínio e 7,1 grama de cloro. A primeira etapa é a gente balancear a equação química, mas como visto no exemplo, essa equação já está balanceada. Então, podemos seguir para os próximos passos, que é calcular as quantidades molares dos reagentes. Para isso, a gente vai colocar que o número de mols é igual a massa sobre a massa molar e fazer para os nossos dois reagentes, o alumínio e o cloro. Para o alumínio, nós temos 5,4 gramas, que foi dado no exercício, dividido pela sua massa molar, que é 27. Este valor a gente consegue encontrar facilmente na internet. Com isso, nós temos que o número de mols do alumínio é 0,2 e, fazendo a mesma coisa para o cloro, nós temos que é 0,1 mols de cloro. Terceiro, comparar as quantidades molares com os coeficientes estequiométricos. Então, fazer a razão do alumínio e do cloro, pegando o valor que acabamos de calcular, que é o número de mols, pelo seu coeficiente estequiométrico. Esse coeficiente estequiométrico, ele está lá na nossa equação, química, na nossa reação, ou seja, 2 alumínios para cada 3 cloros. Então, nós vamos ter 0,2 mols sobre 2, que vai ser 0,1 de alumínio, e o cloro, que é 0,033. Com isso, a gente consegue encontrar que o cloro é o nosso reagente limitante, pois ele é menor do que o alumínio. Seguindo, nós temos que calcular o reagente em excesso. Se nós já sabemos qual que é o reagente limitante, o reagente em excesso é o alumínio. Então, agora precisamos saber o quanto de mols são necessários para reagirem com o cloro. Para isso, a gente vai pegar essa razão estequiométrica, então, para cada 2 alumínios, nós precisamos de 3 cloros, vezes a razão ali do alumínio, que é 0,1. Com isso, a gente vai ter que é 0,0667 mols. Com isso, o excesso de alumínio é o nosso número de mols do alumínio inicial, menos o número de mols necessários. Então, fazendo essa conta, nós temos 0,133 mol. Para calcular agora o excesso percentual, ele é dado por essa equação: o excesso absoluto divididos pelo número de alumínios necessários, vezes 100. Então, 0,133 sobre 0,0667 vezes 100 é igual a 200% de alumínio em excesso, ok? Beleza. Outros conceitos também são importantes para fazer o balanço com reação química. O primeiro deles é o de conversão, que ele é dado por essa equação, que é os mols reagidos sobre o mols alimentado. Após isso, a gente vai mostrar para vocês 3 tipos que a gente consegue fazer o balanço. Primeiro é o balanço por grau de avanço, o balanço atômico ou então o balanço de componente por conversão. Os 3 funcionam, tudo que vai determinar é o problema, o que o problema pede, certo? Então, começando aqui pelo balanço por grau de avanço, ele é uma medida de extensão da reação química. Então, nós temos aqui que o grau de avanço é igual ao número de mols menos o número de mols inicial, divididos pelo seu coeficiente estequiométrico. O balanço atômico, ele considera que a conservação dos átomos em todas as espécies químicas, ou seja, ele quer garantir que o número total de átomos de cada elemento é o mesmo antes e depois de uma reação química. Então, isso implica que, independente das reações que ocorrem, o número total de átomos de cada elemento deve permanecer constante. Então, digamos que um elemento químico E, a somatória de átomos de E na entrada é igual à somatória de átomos de E na saída. Seguido, então, pelo balanço de massa por componente usando conversão, ele considera que cada espécie química individualmente, levando em conta as reações químicas. Então, a conversão X é a fração de um reagente que é transformada em produtos. Então, nós temos aqui N número de mols, a quantidade de A após a reação, é igual ao número de mols, que é a quantidade inicial de A, vezes 1 menos a taxa de conversão do reagente A. Vamos ver um exemplo? A acrinotrilila
É um intermediário usado na produção de um número de polímeros, incluindo nylon, após a conversão hexametilonidinamina, fibras acrílicas e elastômeros. Ela é usada na manufatura de muitos polímeros, incluindo acrinolitrila, butatieno, estireno, um polímero usado para fazer brinquedos, cachimbos, instrumentos musicais e autopeças. O processo primário de síntese da acrinotrilila é a amoxidação do propileno. Então, nós temos aqui a nossa reação. A alimentação para um processo de amoxidação de propileno contém 10% molar de propileno, 12% de amônia e 78% de ar. Uma conversão fracional de 30% do reagente limitante é atingida tomando como base 100 mol de alimentação. Determine qual é o reagente limitante, a porcentagem de excesso dos outros componentes e as quantidades molares de todos os produtos para uma conversão de 30% do reagente limitante. Como vimos anteriormente, existem 3 formas que a gente consegue fazer o balanço de massa com reação química. Mas aqui, como eu havia mencionado, ele está pedindo exclusivamente para a gente fazer pelo grau de avanço. Tá? Por quê? Porque ele nos dá taxas de conversões, que são utilizadas na equação do grau de avanço. Então, vamos ver. A etapa 1, para a gente resolver esse problema, é desenhar o fluxograma e adicionar os dados. Então, ele deu para a gente que tem 100 mols de alimentação, 0,100 mols de propileno, 0,12 de amônia e 0,78 mols de ar ali. Porém, a gente sabe que o ar ele é composto por oxigênio e nitrogênio. Então, nós temos a porcentagem aí, dentro desses 78%, que 0,21 mols são de oxigênio e 0,79 de nitrogênio. E nós temos a nossa corrente de saída, que corresponde aqui aos nossos produtos e também aos nossos reagentes, já que não teve uma conversão de 100%. Vamos então pegar os dados da alimentação. Nós temos então que o número de mols de propileno é 10, o número de amônia é 12 e o número de oxigênio vai ser então os 78 mols de ar vezes o 0,21 mols de oxigênio. Então, nós temos 16,4 mols de ar. Vamos encontrar o reagente limitante. Para isso, a gente vai fazer a razão estequiométrica entre a amônia e o propileno. Primeiramente com o número de mols e depois com os coeficientes estequiométricos. Com isso, a gente vai determinar de que a amônia está em excesso em relação ao propileno. Isso ainda não acabou, porque, como vimos anteriormente, nós temos 3 reagentes. Por isso, temos que descobrir agora se o propileno ou o oxigênio é o reagente limitante. Então, agora, fazendo a mesma conta para o oxigênio e o propileno, nós descobrimos que o oxigênio também está em excesso. Com isso, o propileno tem a menor proporção estequiométrica, portanto, é o limitante. Etapa 4, a gente precisa determinar o excesso. Então, a gente vai pegar aqui o número de amônia estequiométrico, ou seja, 10 mols de propileno, vezes 1 mol de amônia sobre 1 mol de propileno. Nós temos, então, 10 mols de amônia. Fazendo a mesma coisa para o oxigênio, 10 mols de propileno vezes 1,5 mols de oxigênio sobre 1 mol de propileno, nós temos 15 mols de oxigênio. Determinamos, então, o excesso de amônia é a amônia da entrada menos a amônia estequiométrica sobre a amônia estequiométrica vezes 100. Então, 12 menos 10 sobre 10 vezes 100 é 20% de excesso de amônia. Fazendo a mesma conta agora para o oxigênio, a gente tem 9,3% de excesso de oxigênio. Quase finalizando, nós temos a etapa 5, então, que é determinar a saída do limitante pela conversão. Nós temos, então, que é dado pelo enunciado a conversão de 30%. Então, nós vamos ter aqui que vai ser 1 menos 0,3 vezes 10, que é o nosso propileno. Temos 7 mols de propileno. Determinar o grau de avanço, nós sabemos que sempre que estivermos falando de um produto, ele vai ser positivo e os reagentes são negativos. Então, aqui no caso, utilizando essa equação, nós temos 7 menos 10 sobre menos 1, porque o menos 1, né, que ele é um reagente. E aí, achamos que é 3 mols. Por fim, a gente consegue determinar a composição da saída utilizando essa mesma equação do grau de avanço. Então, agora, para a amônia, a gente tem 12 menos 1 vezes 3 é igual a 9, e para o oxigênio é 16
menos 3 sobre 2 vezes 3, que é 11,9. O propileno, 0 dos reagentes, mais 0 do produto, mais 1 vezes 3, dando o próprio 3. E aí o nitrogênio, como ele é inerte, ele permanece o mesmo. E a água, também a mesma coisa, só vai ter no final. Com isso, a gente chegou ao final do exercício. Obrigada!